Vamos lá, pessoal, mais um episódio da conversa sobre atualização do Código Civil pelo Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Hoje estamos com o professor Dr. Fabiano Koff-Kulon, professor da Unicinos, Porto Alegre, São Leopoldo. É um convidado super especial, que marcou demais a minha vida acadêmica e profissional. Conheci o professor na minha banca de mestrado, né? Ele fez uma observação, né, Fabiano, que até hoje repercute, né? Esses dias eu estava falando com um grande amigo meu, Dr. Albenir Cherubini, que é do agronegócio, e ele tava folheando o meu livro de redes contratuais, o curso de redes contratuais, e ele falou: Arnaldo, o que eu vejo de maior contribuição nesse livro são os três critérios para a identificação das redes. Até hoje isso repercute. E eu me lembro que na banca lá de mestrado, lá do mestrado ainda, lá na Unicinos, né? O professor Fabiano falou: Arnaldo, tá tudo bem, tá tudo ótimo, gostei dessa junção que tu fez entre administração de empresas e direito, só que a gente precisa de critérios para identificar as redes. Isso na banca de mestrado, né? Daí, entre a banca e a publicação do livro, continuei estudando, busquei os critérios lá do Balestrin e do Verschoor, que são da Unicinos, da administração, e criei esses três princípios de direito contratual das redes, que é uma leitura da administração, e que até hoje tem me rendido alguns felizes comentários, né, professor? E eu ainda hoje aplico esses três critérios, digamos assim. Lá no doutorado, estou estudando as plataformas digitais de serviço, no doutorado de administração de empresas, e esses critérios continuam lá. Existe a literatura que fala que essas plataformas, na verdade, são redes de prestadores de serviços mediados por plataforma, e aí tá lá os critérios, né, do coletivismo, da cooperação e da coordenação para identificar as três maiores fontes de deveres nesses relacionamentos. Então, professor, fico muito, muito, muito honrado e muito feliz com o teu aceite e quero te dizer isso publicamente. Tu é um professor que influenciou do início até agora e provavelmente até o fim da minha vida acadêmica, influenciou ela demais, assim, me botando no lugar, me mostrando como a gente precisa identificar pilares para poder criar uma teoria, né? E agora eu estou indo para a teoria criando uma teoria para as cadeias do agronegócio, e que também a gente vê lá os critérios da coletividade, da coordenação, que é extremamente necessária, e da justa medida da cooperação nesses relacionamentos, né? Que são os critérios que tu me disseste para procurar, para desenvolver, para seguir nessa vida acadêmica e profissional, né? Porque afinal de contas não tem como advogar pelo bom senso, a gente tem que partir da teoria, da ciência. E nesse sentido, então, tu me influenciaste de forma absoluta, tanto na academia como no que eu venho desenvolvendo profissionalmente no escritório. Queria dizer isso publicamente porque foi uma virada de jogo para mim. Então, quero te agradecer em nome do Departamento de Direito Civil do IARGS, que é quem patrocina essas conversas, e quero te agradecer em nome da doutora Sulamita Cabral, nossa presidente do IARGS, né? Foi reeleita agora. Tá? Muito, muito, muito obrigado por ter tá dedicando esse tempo exíguo que tem na tua vida profissional para o IARGS, professor. Muitíssimo obrigado. Caríssimo professor Arnaldo, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer sobremaneira o convite. Faço, evidentemente, diretamente a ti e também, claro, à professora Sulamita e ao IARCS. É uma grande honra e uma grande satisfação poder estar aqui e conversar um pouquinho sobre esse tema que é o projeto de reforma, né, do Código Civil. E também gostaria de parabenizar pela iniciativa. Arnaldo, eu acho que essa promoção dessa série de conversas que o IARC está realizando e que tu
está, então, à frente, aí, empreendendo, vai constituir um material muito, muito importante, eu diria precioso, né, para discussão do projeto, né? Vocês estão fazendo algo que é muito importante, que muitas vezes é negligenciado, né, na nossa prática, que é discutir um projeto de lei que vai ter uma relevância, uma importância bastante profunda, caso eventualmente venha a ser aprovado, né? Eu acho que vocês estão constituindo um material que é muito rico, muito precioso, e que, inclusive, pode ser utilizado no sentido de propostas de melhoria, né, do projeto. Tá? Então, acho que tem um potencial de impacto também bastante relevante, e eu parabenizo a ti, Arnaldo, por essa iniciativa, parabenizo, evidentemente, novamente o IARGS pela iniciativa, tá? Uma iniciativa muito relevante, muito importante. Eu agradeço também, prioradamente, as tuas gentis palavras, né, sobre a minha participação e influência, né, a partir da tua banca de mestrado. Para mim foi um privilégio poder participar daquela banca, né? Foi um dos convites desses que a gente recebe, né, no curso da nossa atividade acadêmica, e que acabam, né, sempre te deixando assim muito feliz com o fato de o convite ter sido feito, poder ter, naquele momento, ter participado, né? E eu tenho muito orgulho disso. E eu diria claramente que, né, a nossa amizade também influencia bastante na generosidade que tu utilizaste em se referir à minha pessoa, né? E o que eu posso dizer é que eu acho que naquele momento eu tive um lampejo de felicidade, talvez fazendo uma provocação, mas que evidentemente todo o mérito, né, de teres realmente, efetivamente levado adiante aquela provocação e desenvolvido, né, evidentemente que toda a competência que tu tens e sempre tivesse e sempre demonstraste, sempre vai demonstrar, né, nas tuas atividades, né, ter efetivamente desenvolvido os critérios, é que faz a diferença, né? É realmente isso que acaba fazendo a diferença. Eu só tenho a agradecer por ter estado ali presente naquele momento e, de alguma maneira, ter conseguido contribuir com um trabalho tão bonito que tu desenvolveste lá no curso do mestrado, e agora está sendo aprofundado, né? Tem sido aprofundado com todas as tuas publicações, né? Todas as tuas iniciativas, todas as tuas produções, está sendo agora ainda mais aprofundado no doutorado. Tá? Tenho certeza que veremos muita coisa boa ainda, né, na tua produção, meu caro Arnaldo, né, e que a gente, né, possa aí continuar com essa parceria de ideias aí que a gente tem mantido, né? Eu te peço desculpas também porque a gente tinha previsto e combinado a gravação desse encontro até antes, até anteriormente, né? Mas por conta de uma agenda bastante exigente que tive nos últimos meses, eu diria assim, né? Porque na qualidade de coordenador do mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios da Unicinos, nós passamos agora recentemente pela avaliação quadrienal da CAPES, né? E é um trabalho bastante intenso, um trabalho bastante exigente, né? Exigiu praticamente, sim, todo o meu tempo disponível para poder dar conta, né, das exigências da quadrienal. Então, eu te peço desculpas porque já era para a gente ter gravado esse encontro há muito tempo, essa conversa há muito tempo, mas eu acabei tendo que postergar. Mas, felizmente, agora estamos conseguindo É isso, conseguindo professor. A gente realizar. conhece a tua agenda, sabe muito bem como ela é. Fica tranquilo. Não, mas, assim, para esse tipo de iniciativa e para nossa, né, para levar adiante os nossos projetos e ideias em comum, sempre, né, vai ter tempo. E, bom, como estávamos dizendo, então, né, meu caro Arnaldo, a iniciativa aqui do IARS em promover essas reuniões, essas gravações é valorosa, porque nós estamos, acredito eu, realmente diante
projeto de lei que tem certas características assim que realmente fazem com que ele mereça toda a nossa atenção e o nosso envolvimento em termos de debate prévio, né? Prévio a qualquer eventual aprovação do projeto ou promulgação do projeto, para que ele passe efetivamente a vigorar, né? É um projeto que realmente é digno de causar um impacto bastante relevante no campo da normatização das nossas relações privadas, né, que é algo que nós sabemos que nos é muito caro, né, nós como privatistas, perdão, de carreira, digamos assim. É um projeto que, na sua origem, parece ter sido criado, ter surgido em torno da ideia de atualização e de consolidação do que já parecia, de certa maneira, sedimentado e, de certa maneira, sendo aplicado pelos nossos tribunais, na nossa jurisprudência, o que já estava, em grande medida, como objeto, como fruto de consensos relevantes, né, substanciais, também em doutrina, mas que parece, a meu ver, ter se afastado um pouco desses objetivos iniciais, né? A minha percepção, salvo o melhor juízo, é que o resultado final do trabalho da comissão, e aqui, evidentemente, né, é uma crítica ao trabalho em si, porque eu sei, e inclusive conheço vários membros da comissão que trabalharam de forma abnegada e de boa fé para tentar produzir efetivamente o melhor resultado possível, tá? Mas a mim, pelo menos, né, parece que o resultado em si, e que agora já está, então, né, já está tramitando no processo legislativo sob a forma de projeto de lei, tá? Em muitos momentos, ou em grande medida, se afastou, se apartou um pouco daqueles que parecem ter sido os objetivos iniciais, né, de uma atualização ou de uma sedimentação do que já estava sendo aplicado, ou que havia consenso doutrinário, ou que estava já presente como prática nas relações privadas, né? Me parece ter se afastado um pouco. E me parece que nós encontramos hoje no projeto uma série de dispositivos. Aliás, o projeto é profícuo, né, na sua proposta de mudança, de modificação. Já há estudos mostrando que as modificações que seriam produzidas, caso o projeto venha a ser aprovado, seriam em maior número, inclusive, do que as que foram produzidas quando da entrada em vigor do Código de 2002 em relação ao que já existia, o que já estava estabelecido no Código de 1916. Né? Então, nós estamos aqui diante quase que uma verdadeira reengenharia, né, do, do Código Civil. E essa reengenharia, a meu ver, em muitos momentos, ela acaba, infelizmente, se afastando do que seria, por um lado, em algumas situações, a boa técnica. Por outro lado, em outras situações, né, das melhores opções, né, das melhores escolhas em termos de regulamentação, de normatização das relações privadas. Muito viés, né, professor? Me parece que sim, me parece que sim, né? A gente tem, claro, né, perceptível, assim, muitas vezes o afã de, de produzir contribuições a partir do projeto, né, mas que não me parecem ser aquelas opções que estão realmente sedimentadas, né? Não só no campo doutrinário e no campo jurisprudencial, mas eu volto a insistir na prática das relações.
privadas, né? Que é algo que é relevante para o direito privado. Tá? Então, o projeto, em muitas situações, se afasta disso. E eu, particularmente, não acho não acho a melhor opção, não acho a melhor escolha, né? Quando a lei que visa regular as relações privadas vai, na verdade, no sentido contrário àquele sentido que é o sentido que parece indicar o interesse dos privados manifestados na prática, no dia a dia das suas relações. Tá? E só por conta disso, Arnaldo, assim, por conta dessa minha já longa introdução ao tema, né? Dá para perceber que eu me coloco, me filio no campo, né, da crítica em relação ao projeto. Né? Não que eu desconheça, eu acho interessante também chamar a atenção sobre isso, Arnaldo, para os, né, pros colegas que entram depois, né, para o público que depois irá possivelmente assistir essa gravação. Né? Não que eu não reconheça que o projeto também tenha pontos positivos. Né? Há, sim, efetivamente, boas contribuições que a gente encontra no projeto, e eu acredito que essas boas contribuições, elas em grande medida estejam situadas né, dentro daqueles objetivos iniciais. Né? Então, realmente há muita coisa ali no projeto que cumpre o originalmente prometido, né, de realmente produzir uma certa atualização. Então, por exemplo, opções terminológicas que nós víamos, que nós enxergávamos no código de 2002, né? Talvez fruto ainda de uma linguagem que nós herdamos do Código de 1916. Então, um exemplo aqui muito rápido, né, para não deixar os colegas, né, tão no ar em relação ao que está se dizendo, né, aquela questão da terminologia nos dispositivos relativos ao pagamento, no campo do direito das obrigações, no livro do direito das obrigações, né, sobre a questão da invalidade ou eficácia do pagamento, né, em que sim, a meu ver, se corrige positivamente, né, a terminologia para que se use a eficácia no campo do pagamento, né, e não a invalidade, tendo em vista, né, o fato de que, né, há uma grande série, ou talvez a maioria dos pagamentos realizados na nossa vida diária constituem ato fato jurídico, né? Então, me parece que existem, sim, modificações positivas, existem algumas ideias boas no projeto. Tá? Mas analisando o projeto, pelo menos na parte que eu pude, né, me debruçar um pouco mais, que seria especialmente, né, a parte geral, a teoria geral das obrigações, os contratos, né, o direito empresarial. Me parece que nós temos ali algumas opções, algumas escolhas que não são felizes e que podem, a meu ver, meu caro Arnaldo e colegas, trazer uma indesejada incerteza e insegurança para o campo das relações privadas. Né? E a minha posição, o meu posicionamento, é que nós não podemos negligenciar isso. Né? Não podemos negligenciar isso, porque as relações privadas são justamente aquelas em que as pessoas devem poder agir baseado num conjunto de normas já sedimentadas, né? Já conhecidas, para que elas possam adequar os seus padrões de conduta ao que diz a norma. Toda vez que você insere incerteza, insere insegurança as relações privadas, e aqui propriamente as relações civis e empresariais, você agrega um elemento, você tende a agregar um elemento indesejado nessas relações em grande medida, ou pelo menos de forma geral, que é um elemento estudado bastante na análise econômica do direito, ou na perspectiva de direito e economia, seja lá qual a denominação, né, desse programa de pesquisa que queiram dar, né, que são os custos de transação, já muito bem identificados, já muito bem tratados na literatura econômica, que hoje, inclusive, também estão presentes é uma expressão também presente no vocabulário jurídico, uma série de dispositivos legais, inclusive, né?
Então, você aumentando os custos de transação para as relações privadas, para as relações econômicas em geral, no campo do direito privado, né, você tem resultados, você tem consequências em relação a isso, que são consequências em grande medida perniciosas do ponto de vista do que eu acredito que todos nós queremos para a nossa vida em sociedade, que é uma sociedade que efetivamente se desenvolve economicamente, né? E que, portanto, também se desenvolverá socialmente. Então, eu vejo com bastante preocupação e por isso me coloco no campo da crítica. Eu vi, meu caro Arnaldo, que outros colegas já falaram aqui, né, nessa série sobre, por exemplo, o artigo 421, tá, do Código Civil, perdão, do projeto de reforma, né, ou melhor dizendo, né, a proposta de nova redação para o artigo 421 do Código Civil, que nós vamos encontrar no projeto, né, onde ali, acho que acredito eu, um exemplo, né, de uma opção que talvez não seja mais feliz, talvez não seja melhor, que essa conexão, essa relação direta e imediata entre violação da função social e afetação do negócio jurídico no plano da invalidade, e não apenas, né, no plano da invalidade, né? Uma afetação que gera a sanção maior no plano da invalidade, que é a sanção de nulidade, ou nulidade de pleno direito, né, como o que parece ser o que se pretende, né? Então, uma forma de tratamento, né, de aplicação do princípio da função social, que tradicionalmente, né, vem sendo tratado e vem sendo discutido como uma norma jurídica que pode sim afetar o negócio jurídico, porém no plano da eficácia, né, em primeiro lugar. O que me parece também muito mais coerente com o princípio tradicional em termos de tratamento do negócio jurídico no nosso ordenamento, né? Muito bem versado pelo professor Antônio Junqueira de Azevedo, que é o princípio da conservação dos pactos. Então, hoje, a opção encontrada na reforma, que é tratar a violação à função social, que convenhamos, Arnaldo, né? Nós somos práticos também do direito, né? Nós somos, né? Na nossa carreira, a gente procura aliar a nossa atividade acadêmica com o campo da prática jurídica, né? O que faz de nós, de certa maneira, acadêmicos também que trabalham no campo da aplicação, né? O que, do ponto de vista da aplicação da prática jurídica, nós sabemos que o que constitui violação da função social é algo que, muitas vezes, por si só, já é margem, já é fonte de incerteza, de insegurança e, portanto, de custos de transação, de custos transacionais, né? E aí, quando você coloca essa violação à função social já carregada em si na sua caracterização de uma grande margem, uma grande dose de incerteza, e você conecta essa suposta violação ao plano da validade do negócio jurídico, bom, nós podemos antever, nós podemos sentir, digamos, de certa maneira, tá? O que disso pode decorrer, né, em termos de insegurança e de incerteza para as relações privadas, né, para as relações contratuais no campo do direito privado, tá? Então, esse eu acho que é um primeiro exemplo, mas é um exemplo que eu sei que já foi bastante tratado, já foi bastante mencionado aqui, tá? E, portanto, eu vou propor também analisar, então, Arnaldo, um segundo exemplo disso que eu mencionei, que nós vamos encontrar muito próximo ali do artigo 421, na verdade, no artigo 421C do projeto, tá? Estou com o projeto aqui também aberto na minha tela, enquanto falamos. O artigo 421C é um artigo cujo caput diz o seguinte: me permita fazer a leitura, e vou, na verdade, fazer só a leitura do caput e dispositivo que eu quero chamar a atenção, que é o texto constante ali do parágrafo 2º, né? O caput do artigo 421C diz o seguinte: os contratos civis empresariais presumem-se paritários e simétricos se não houver elementos concretos que justifiquem o afastamento desta presunção.
e assim interpretam-se pelas regras deste Código, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, perdão. Que o caput do artigo 421-C em si, ele não causa tanto espanto, tanta estranheza, porque, afinal de contas, ele está alinhado com as modificações, as mudanças que foram introduzidas pela Lei de Liberdade Econômica em 2019. Tá? Então, nós não temos aqui, talvez, salvo se esteja algo, alguma percepção me escapando, né? Mas me parece que nós não temos, assim, um grande descolamento em relação ao que nós já encontrávamos no código. Só uma observação, professor. Eu ainda vejo que a literatura não desenvolveu, salvo se houver elementos concretos que justifiquem, né? E para mim isso é muito caro, porque como eu trabalho com as coletividades contratuais civis e empresariais, representação comercial, distribuição, franquia, marketing multinível, vendas diretas, plataforma digital, tudo isso eu entendo que tem um elemento concreto que talvez justifique, que é o fato de serem todos contratos empresariais de adesão, né? A verdade é que a economia em rede é uma economia adesiva, e eu não estou falando de consumo, eu estou falando das relações interempresariais. Agora, com o STF formando a maioria de votos no sentido de que não existe relação de emprego entre motorista e plataforma, ou seja, entre nenhum prestador de serviço, não só motorista, e nenhuma plataforma vai haver relação de emprego, nós vamos ter um contrato civil. Muitos desses prestadores de serviços são MEI, então vai ser CNPJ, vai ser CNPJ, mas MEI não é empresa. Mas então a gente vai ter contratos civis ou empresariais, franquia, em que são todos contratos de adesão. E isso ainda é pouco desenvolvido na literatura. Se esse elemento concreto, o contrato de adesão, segundo a função social, é um elemento que interfere na interpretação do contrato ou não. E eu não estou dizendo de aplicar a CDC em relação de contrato civil e empresarial, né? Eu estou falando realmente em entender se o contrato de adesão no âmbito civil ou empresarial, ele tem algum significado para a hermenêutica contratual ou não, né? Eu acho que isso ainda faltou desenvolver na literatura, né? Até porque isso é uma alteração que veio em 2019 com a Lei da Liberdade Econômica, né? Talvez seja muito recente. 6 anos não é tão recente assim também, né? Perfeito, meu caro, perfeito. Obrigado pela observação, né? E realmente, eu acho que há várias questões interessantes que tu mencionaste, né? Primeiro, a questão da existência, da presença da contratação. Vamos lá, de adesão ou por adesão, não vamos estar aqui naquela, né, já conhecida discussão terminológica, né? Mas já é reconhecido o fenômeno da contratação por adesão no campo dos contratos civis, no campo dos contratos empresariais, né? E é natural que assim o seja, porque a contratação por adesão, aqui voltando à noção de custo de transação, a contratação por adesão é uma maneira, uma modalidade, uma técnica de contratação que eu diria até necessária, né, no terreno das relações econômicas contemporâneas, né, em que a gente tem circulação massificada de produtos e serviços, justamente por conta da questão dos custos de transação. Né? Então, quando você tem, mesmo em relações civis ou empresariais, né, um padrão de relacionamento contratual que já se mostra adequado em muitas situações, o que já se protestou e se provou ser adequado e poder funcionar a contento, né, é natural que você o estabeleça como padrão, né, e que com isso você consiga, então, dar margem, dar vazão ao volume de contratações necessários hoje aos processos produtivos. Né? Então, a contratação por adesão, ela também precisa ser entendida, a meu ver, na sua lógica econômica. O que não significa dizer que nós não podemos também reconhecer
que a contratação por adesão no terreno, né, também no terreno das relações civis empresariais, ela não deva ser objeto de um olhar atento, de um olhar, né, mais atento e preocupado com eventuais assimetrias existentes, né? Então, acho que é isso, inclusive, que a norma quer estabelecer, né? Ou seja, você presume que a contratação é paritária e simétrica, né? Claro, sempre vai haver aquela discussão se o contrato é por adesão, né? Se já não estaria excluída, né, da classificação de contrato paritário, né? Porque a doutrina normalmente contrapõe na classificação os contratos paritários e os contratos por adesão. Mas é claro que é preciso haver um olhar, e de fato há, né? De fato há, no próprio código existe, né? Existem disposições específicas que tratam sobre o contrato de adesão, a sua aplicação, a sua interpretação no campo das relações civis e empresariais, né? Então, acho que é possível, sim, você ter uma tutela específica dos contratos empresariais e civis por adesão, sem perder de vista, sem deixar de levar em conta, né, as características específicas e especiais desse tipo de contratação, que em grande medida as afastam das relações, né? Por exemplo, das relações em que tradicionalmente nós temos, né, o reconhecimento de algum tipo especial de vulnerabilidade, né, como padrão em um dos polos, né, da relação contratual, como é o caso dos contratos de consumo, como é o caso dos contratos de trabalho, como tu bem mencionaste, né? Então, reconhecendo as características específicas de cada relação e reconhecendo também a função econômica desse tipo de contratação, tá? E o grau, de conhecimento também, de especialidade dos agentes no desempenho das suas atividades, tá? Então, acho que são coisas que, sim, devem poder ser complementadas. E, Arnaldo, aqui voltamos àquela menção inicial aos critérios, né? Aos critérios. Então, eu acredito que sim, eu concordo contigo, acho que, né, os critérios para que nós possamos desenvolver a aplicação do artigo 421-C, pelo menos as normas que nós podemos extrair, a norma que nós podemos extrair do caput, do ponto de vista hermenêutico, nós ainda devemos desenvolver critérios, né, que possam levar a essa conclusão de que sim, aqui nesse caso em específico, aqui nesse caso em especial, existe a presença de tais e tais e tais elementos que podem afastar a presunção de simetria e paridade constante aqui do caput, né? Então, eu Acho que concordo principalmente integralmente. simetria, né, professor? Porque Exato, paridade, né, exato, principalmente exato. simetria, né? Uhum, Ah, uhum. paridade não vai haver nesses contratos de adesão empresarial, porque um oferece o contrato e o outro adere, ponto, né? Isso é uma técnica também de custo, mas é uma técnica de gerenciamento, né? E não tem Claro, como fazer isso sem gestão, né? Não tem como ter uma claro. franquia sem uma gestão interempresarial, Não há como. mas Não existe como. E não tu existe sabes como. disso melhor do que Claro, qualquer um que eu conheça. mas então eu faço contratos que não são paritários, mas são simétricos. E tá tudo bem, né, professor? Essa é a questão, não? Essa é a questão no campo das relações empresariais, Eu né? acho que até essa distinção ainda está precisando ser melhor desenvolvida pela literatura, né? Porque a falta de paridade não há um problema. O problema é a falta de simetria, eu vejo, E né? aqui, Arnaldo, eu aproveito essa questão que tu colocaste, né? Que, que pareceu, né? Para quem está assistindo pode parecer combinada, mas não foi, né? Tu colocaste aqui, na verdade, Arnaldo, a grande questão que eu quero abordar, lançando uma luz sobre o parágrafo segundo desse artigo 421-C, que diz o seguinte, então me permitam novamente ler, e eu prometo que vai ser a última leitura. O parágrafo segundo do artigo 421-C do projeto de reforma do Código diz: nos contratos empresariais, quando houver flagrante disparidade econômica entre as partes, não se aplicará o disposto nesse artigo. O que nós encontramos assim, e aqui evidentemente, né, Arnaldo, vou passar agora a passar um pouco da minha leitura sobre esse texto, tá? E evidentemente que sempre nós estamos sempre abertos, né, a ouvir
as contribuições em contrário, tá? Mas o que me parece a leitura, me parece que nós estávamos falando de critério de aplicação na aplicação da norma, né? Me parece que aqui no projeto se propõe um critério de afastamento da presunção de paridade e simetria do caput. Aliás, aliás, não é só do caput, né? Diz assim, não se aplicará o disposto nesse artigo, ou seja, parece que afasta completamente a aplicação de todas as demais normas, com aquelas, por exemplo, que constam do parágrafo primeiro, né, que me parece, digamos assim, né, ser de complexa compreensão o seu total afastamento, tá? Mesmo em face de disparidade econômica entre as partes em contratos civis e empresariais. Mas o que me parece que se propõe ali é justamente um critério, né? Está se propondo que a disparidade econômica entre as partes possa ser um critério de afastamento da presunção, né, de paridade e simetria. A diferença de poder ou de potencial econômico entre as partes, né, de certa maneira, intuitivamente a gente pode pensar assim, não, realmente tem sentido, porque afinal de contas, né, se a gente tem, né, entre as partes de um negócio jurídico, entre as partes de um contrato, uma que tem um poderio econômico preponderante em relação à outra, né, um maior poder econômico em relação à outra, né, parece ter sentido o afastamento da presunção de paridade, simetria e as demais normas ali presentes. Mas eu me pergunto, Arnaldo, se esse, ou pelo menos da forma como ele está exposto, se ele se realmente é o melhor critério, né? Porque o que me parece, meu caro Arnaldo, é que o simples fato de haver, tá, uma disparidade econômica entre as partes não significa, por si só, que a relação contratual não possa ser paritária e simétrica. Tá? Claro. Primeiro porque, se nós formos levar o pé da letra à disposição, se nós formos interpretar literalmente a disposição, nunca o artigo 421-C vai ser aplicado a nenhuma relação civil empresarial. Tá? Porque em todos os contratos civis empresariais, pelo menos todos que eu vi e trabalhei até hoje, existe algum grau, sempre algum grau de disparidade econômica entre as partes. Tá? É claro que a lei usa a expressão flagrante disparidade econômica, mas muitas vezes essa disparidade é realmente flagrante e nem por isso esse desnível econômico existente entre as partes se traduz efetivamente, primeiro, em maior poder negocial dentro da relação, ou até mesmo em algum tipo de abuso, algum tipo, né, de conduta contrária à boa-fé no campo da relação civil, da relação empresarial. Então, o simples fato da flagrante disparidade econômica, a meu ver, não diz respeito, não diz nada a respeito, né, de uma potencial disparidade no campo da relação contratual. Tá? Então, porque nós temos ali, né, uma relação entre, por exemplo, como tu mencionaste, franqueador e franqueado, né, o simples fato da disparidade econômica já coloca esse contrato como insuscetível de ser apreciado, né, no campo de uma relação paritária ou simétrica, não me parece ter nenhum sentido. Tá? Claro que a disparidade econômica pode ser um indicativo de outras assimetrias, mas essas assimetrias elas têm que ser percebidas como indutoras a uma disparidade na relação contratual. Tá? E nós temos, assim, meu caro Arnaldo, muitos exemplos nesse sentido. Tá? Primeiro, porque a disparidade econômica entre as partes, ela não significa, por exemplo, né, Arnaldo, tu que trabalhas no campo, bastante no campo da tecnologia e de startups, né? Não significa que entre as partes não possa haver, por exemplo, uma simetria informacional, no sentido de um conhecimento técnico que uma das partes possui, que a outra não possui,
que pode ser muito significativo para a relação contratual do que uma eventual disparidade econômica. Muito maior, né? Muitas vezes isso é muito mais significativo, né? Você pode ter, se você trabalhar com agentes econômicos, uma certa disparidade de poderio, de potencial econômico, mas aquele que é considerado, entre aspas, mais fraco, né? E aqui, né, vem sendo feita uma crítica forte, né, ao projeto de reforma, por exemplo, pela professora Judite Martins Costa, né, que tem mencionado, tem falado em consumerização, né, das relações civis empresariais, né? Então, se você trabalha com a lógica de que nessa relação há o contratante mais fraco economicamente, né? Mas se ele detém uma simetria informacional em seu favor relevante, né, isso vai se traduzir para ele no campo da relação contratual, né, no campo da relação, no campo do contrato, né, num potencial de influência, num potencial negocial muito maior. Né? Não é porque vamos colocar aqui, né, no campo das relações empresariais, não é porque uma empresa tem mais poder econômico que ela vai estar disposta a empregar os seus recursos na aquisição de um conhecimento específico, né, desviar os seus recursos de suas atividades produtivas para adquirir um conhecimento específico, né, para poder fazer frente ao conhecimento específico que o contratante, né, com menor potencial econômico possui, né, do ponto de vista administrativo, talvez não fosse uma boa decisão. Tá? Então, aqui nós temos um primeiro caso, um primeiro exemplo, meu caro Arnaldo, de que a disparidade econômica não implica em disparidade de influência, né, ou de poder de influência no campo da relação contratual. Né? Ela pode ser, às vezes, suplantada e até sobrepassada por uma simetria informacional. E diria mais, né, meu caro Arnaldo, como nós, né, eu sei que tu também és um estudioso, né, quem se dedica ao estudo, né, também das relações econômicas, da economia, principalmente da economia dos custos de transação, ou da nova economia institucional a partir de Coase, com Williamson, e aí também com outros autores e até outras escolas que a partir dessa literatura foram se desenvolvendo, né, e que são muito bem estudadas, né, na economia e também no campo da gestão, que eu sei que tu conheces muito bem, né? Nós sabemos que, em grande medida, o que sim pode se traduzir em disparidade do ponto de vista de poder negocial e de poder de influência na relação contratual, o que causa muitas vezes uma situação de independência de dependência, perdão, no campo das relações contratuais, é o que essa literatura já identificou e tem tratado sob a denominação de investimento em ativos específicos, né, ou investimentos específicos, né. Na verdade, isso é o que costuma economicamente causar, né, uma maior conexão e até uma certa maior dependência das partes na relação contratual. Quando uma das partes ou ambas realizam investimentos, aportam investimentos, aquela relação, investimentos esses que sejam de difícil retirada, né? Você não consegue retirar esses investimentos da relação sem que eles tenham uma perda abrupta de valor. Tá? E é isso, muitas vezes, o que causa, que é o grande fator de dependência nas relações empresariais, tá? Que a gente observa. Tá? Esse é uma... Só que essa realização de investimentos específicos acaba podendo sim, aí sim, né, influir na dinâmica da relação de poder existente entre as partes no contrato. Ela não é, ela primeiro, ela pode ser bilateral, né? Então, tanto o contratante economicamente mais forte quanto mais fraco podem realizar, e aí ambos acabam, de certa maneira, né, ficando um pouco mais cativos, um pouco mais afeiçoados à relação, como ela pode ser no sentido, né, num sentido unilateral. E aí nós temos, Arnaldo, o famoso caso, né, que nós vamos encontrar na literatura econômica, que é o caso da General Motors e da Fisher. Né? E, evidentemente, né, não teremos tempo aqui de desenvolver todos os detalhes do caso, mas é um caso muito tratado na literatura econômica, então há bastante material sobre isso, né?
que, em linhas gerais, o que ocorreu lá no início do século XX, nos Estados Unidos, é que essa empresa, Fisher, que era uma empresa evidentemente de menor porte econômico, em face da General Motors, né? No início do século passado, um primeiro grande movimento de expansão do mercado automobilístico norte-americano, a Fisher, por uma série de decisões, né, felizes, né, do ponto de vista de estratégia negocial, a Fisher se transformou na fornecedora de carrocerias para os automóveis fabricados pela General Motors, na fornecedora mais importante, mais estratégica. E nesse movimento de expansão, a General Motors literalmente precisava da Fisher para poder dar conta, né, da demanda por automóveis. E nesse sentido, Arnaldo, a gente não vai ter tempo aqui de entrar em detalhes, mas só contando, né, o final da história, a Fisher se tornou tão estratégica para a GM que a GM acabou tendo praticamente como único recurso, única opção para poder manter o controle sobre a sua produção, praticar um movimento de aquisição da Fisher, né? E, e um acordo com a Fisher, era uma empresa familiar, então o líder da família acabou tendo uma posição, tendo um posto no conselho da GM, né? Então, vejam vocês assim, esse caso, Arnaldo, ele é muito representativo, caso chamado Fisher Body versus GM, ele é muito representativo de uma situação que pode surgir no campo das relações empresariais e dos contratos empresariais, né? Em que, na verdade, quem acaba tendo mais, como se diz, né, uma expressão em inglês, leverage, né? Ou seja, né, quem acaba ficando mais alavancado do ponto de vista de poder negocial da relação, não é a parte que possui o maior poder econômico. Tá? Às vezes acaba sendo a parte que possui Contraria o parágrafo o segundo. menor potencial econômico, né? Então, eu acredito, meu caro Arnaldo, que no desenvolvimento desses critérios, bem mencionados, bem falados de aplicação ou não do artigo 421-C, é preciso saber, é preciso entender um pouco melhor a lógica dessas relações, a prática dessas relações, os elementos concretos, né? Uh, vamos voltar aqui, para a redação do artigo 421-C, né? Os elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, e me parece que a opção do parágrafo segundo, né, de utilizar a disparidade econômica entre as partes, de forma alguma constitui um elemento concreto que Mas possa ser não utilizado é como base geral, como fórmula geral para afastamento da aplicação da norma. Esse é mas pelo então menos a parece, minha visão, minha posição aí, meu caro Arnaldo. parece que esse parágrafo segundo ele acaba abrindo ainda mais o caput do 421-C. Né? E eu ia te perguntar exatamente isso. Eles não são redundantes, mas talvez não seja redundante. Talvez o parágrafo segundo, eu não sei, para mim, disparidade econômica é um elemento concreto, não é um elemento subjetivo, digamos assim, é um elemento concreto objetivo. Então me parecia que estava sendo redundante. Mas talvez ele possa ser ainda pior do que redundante, porque ele acaba abrindo ainda mais o 421-C, que já está aberto, né? Já é um dispositivo legal aberto à interpretação, né? Então, Me parece que ele sim é um elemento objetivo, mas que, por si só, ele não se aplica à concretude da relação. claro, claro. A relação concreta, né? É um dado, é um fato, mas que pode não se traduzir naquilo que eu acredito que se queira efetivamente tutelar, que é uma desproporção, uma assimetria, uma disparidade relevante, concreta, efetiva, existente na relação e digna de tutela. Né? Então, eu concordo contigo, ele é um dado objetivo, a disparidade econômica, mas ele não parece ser concreto no sentido de concretude da relação. Por si Sim. só, ele não, sinceramente, né, não parece.
sim. ter, E sabe, né, na minha, ser algo que influencie diretamente a vida da relação. e eu acho que ainda isso traz uma confusão na prática, porque muitos contratos, né, por exemplo, franquia, que é o que eu mais trabalho, né? Um exemplo prático, né? Existe uma franquia, uma empresa de doce que virou franquia em 3 anos de vida. E aí todos os empresários daquela cidade na volta que admiram aquela franquia aderem à franquia e passam a ser franqueados, né? Daí dá para o filho, dá para a esposa, enfim, se tornam investidores, né? E são todos mais fortes economicamente que a própria franqueadora No seu conjunto, né? No no seu seu conjunto. conjunto. Cada Perfeito. empresário que aderiu à franquia, na verdade, ele é muito mais forte que a franqueadora, porque ele já era um empresário consolidado que simplesmente viu um negócio se formando bem feito, aí vou aderir. E daí, no meio da relação, eles veem que o negócio não é tão rentável quanto o seu próprio negócio, né? E aí vem acontece um monte de reclamação, um monte de acusações, e a gente está falando de empresários que, em princípio, tecnicamente, economicamente, são mais fortes, mas que não tiveram o cuidado de entender o modelo de negócio, de entender a história da franqueadora, né? Então, eu vejo que esse parágrafo segundo, eu acho que ele era totalmente desnecessário frente ao caput do 421-C, e acho ainda que ele vai trazer uma confusão a mais no mercado entre os empresários e entre os próprios magistrados, né, que vão estar julgando os casos. Eu E acho como que a sim. gente falou, né, doutor, o Código Civil já traz no 113, no 423, no 424 várias cláusulas, até no 473 várias cláusulas que já protegem os contratantes para além do contrato, né? Eu acho que, na verdade, a falta de disparidade econômica posta nesse parágrafo segundo, ela é algo que eu já venho dizendo que é um problema para a advocacia, que é a advocacia do bom senso, não é a advocacia científica. E eu acho que esse parágrafo segundo é uma redação do bom senso que não é científico. Só que bom senso não é ciência e o direito não é bom senso, o direito é ciência. E às vezes o que é bom senso não é científico. E esse é o problema que a gente tem aqui, né? Parece bonito aos olhos olhar isso, mas se tu vai botar para dentro de uma existência científica do direito, que é o que o direito é, no meu ponto de vista, alguns acham que o direito não é ciência, para mim é, né? Eu acho que aqui faltou técnica mesmo. Meu ponto de vista é esse. Eu sei que tem vários lançamentos de livros e coisas sobre essa atualização do Código Civil, mas aqui no IARG, 70, 80% das entrevistas são críticas mesmo. E eu acho que aqui tem mais uma crítica que o professor observou de uma maneira muito bem observada e que eu concordo em gênero, número e grau com o senhor. Meu caro, acho que estamos de acordo. Assim, eu acho que a grande questão aqui, né, novamente, o quanto essa possível modificação pode gerar para as partes uma contratação civil empresarial, né, de incerteza, de insegurança e de custos de transação, né? E custo de transação no terreno, né, das relações econômicas sempre acabam sendo um entrave ao desenvolvimento, né, dessas relações, tá? E me parece aqui, então, que essa opção, tá, pela disparidade econômica como critério, por si só, ela não deveria ser suficiente, né, a justificar o afastamento da norma constante das normas, das posições constantes aí do artigo, tá? Eu creio que nesse sentido nós estamos aí alinhados, tá? Evidentemente, né, Arnaldo, depois que tu, né, publicares o conteúdo gravado, havendo críticas, posicionamentos aí trazidos pelos colegas, eu vou ser o primeiro interessado em conhecê-las e saber delas.
Uma última questão de 30 segundos, professor. Lá no caput do 421C fala assim, nos contratos civis e empresariais. E o parágrafo segundo fala nos contratos empresariais. Abarca aí o civis também, um probleminha de redação, mas interpretação também que o parágrafo segundo se aplica ao civis também, eu acho, né? Interessante, interessante observação, né? Aqui há várias possibilidades interpretativas, né? Num primeiro momento, né, a gente costuma seguir aquela regra, né, de interpretação de textos legais de que de que o legislador não faz, em princípio, não faz escolhas inconsequentes, né? Então, o fato de não ter colocado, no parágrafo segundo, não ter incluído os contratos civis e ter mencionado somente os contratos empresariais, né, parece indicar que a norma quer se referir exclusivamente aos contratos empresariais. Agora, tem sentido essa opção? Tem sentido essa opção em face do fato que o próprio caput fala que, havendo elementos concretos, afasta-se a presunção de paridade e simetria também nos contratos civis. Tá? Então, aqui, de novo, é algo que, né, a gente vai ter um trabalho aí Mais um bem probleminha. interessante de interpretação, de novo, caso o projeto de reforma venha a prosperar e efetivamente ser aprovado da forma, evidente, também, né, de acordo com o que nós estamos aqui tratando, falando, né, se esse artigo, por exemplo, vier a ser aprovado e passar a vigorar, né, como integrante das disposições do nosso Código Civil. Perfeito, professor. Quero te agradecer novamente, sempre agradecer, é sempre uma honra e um privilégio estar com o senhor. Quero te agradecer em nome da doutora Sulamita novamente. Obrigado aí. Eu tinha pedido para o senhor 30 minutinhos, o senhor, com toda a generosidade, nos dá uma hora do seu dia. Muitíssimo obrigado mesmo. Sempre que precisar, conta com o nosso apoio, tá? E, mais uma vez, professor, muito obrigado pela disponibilidade. Caríssimo, volto a agradecer ao IAGS, volto a agradecer a doutora Sulamita e a ti, né, por esse convite, para mim foi muito honroso, por esse momento que foi muito proveitoso, né, como aliás sempre são, né, os momentos que a gente tem aí a oportunidade de estar juntos e trocar ideias, né, sobre o nosso direito privado, e sempre é muito, muito bom, muito profícuo. E eu fico sempre à disposição. Obrigado, professor. Tchau, tchau.